História da paróquia Santa Maria, Mãe de Deus, de Namuno. A missão católica Santa Maria de Namuno foi fundada em 22 de maio de 1922. Sendo os fundadores dois missionários franceses que se chamavam padres Martin Basley e Le Breton, da congregação Montfortina. Tudo teve início em 2 de maio de 1922, quando estes dois missionários monfortinos, Martin Basley e Le Breton, partiram de Nangulude, Nyasalandia, hoje Malawi. Demoraram 18 dias de viagem para fazer 1000 quilômetros de bicicleta e a pé. Inutilizada uma das duas bicicletas, ficaram só com uma e utilizaram alternadamente, caminhando cada um a pé, o percurso que o outro fazia de bicicleta. Inutilizada a segunda bicicleta, continuaram a viagem a pé. Quando o padre Basley chegou junto ao rio Muatage, na região de Mepapara, hoje Nanrapa, a cerca de 9 quilômetros da atual sede da missão Namuno, já não tinha solas nos sapatos. Ali mesmo se deteve e exclamou: "Isto é sinal de que é aqui que nosso Senhor quer que se faça uma missão." Não avançaram mais e ali começaram a missão, sob a invocação de Santa Maria de Namuno. Com a licença do régulo, construíram uma palhota no lugar onde a sola do sapato havia caído. Como Moisés no deserto que o viu, tira tuas sandálias dos pés, porque a terra em que pisas é uma terra sagrada. Como nos apresenta a Bíblia no Êxodo capítulo 3, versículo 5b, assim também os missionários monfortinos leram estes estragos como sinal de Deus, para que eles não continuassem o caminho, senão ficassem aí e começassem sua missão neste lugar. Era o ano de 1922. Depois estenderam-se para outra zona, primeiramente para o norte da província e depois, pouco a pouco, para toda a região sul e da cidade de Pemba. A este primeiro grupo uniram-se as irmãs da Consolata, constituindo assim os missionários e missionárias da primeira hora. Eles tiveram dificuldades na comunicação com a população local, mas graças a um jovem que acabava de regressar da Tanzânia, o qual se chamava Nassone e sabia falar Swahili, este jovem serviu de intérprete e os padres puderam explicar seus objetivos. E assim a população os receberam ao saber que traziam a paz de Deus. Aos poucos, muitos jovens foram se alistando para o catecumenato e começaram a aprender a religião católica e o abecedário. Depois de algum tempo de aprendizagem, um dos jovens caiu doente gravemente e os padres o batizaram com o nome de José Maria Namarocolo. Depois desse ato, o jovem recuperou a saúde. Desta forma, este jovem foi o primeiro cristão de Cabo Delgado. Este primeiro batismo aconteceu no dia 20 de dezembro de 1923, conforme consta neste livro, o primeiro livro de registros desta missão, desta paróquia, que está aqui na primeira página, com muito cuidado para não desmanchar o livro.
porque o livro já vai fazer daqui a 2 anos, 100 anos. Está aqui então na primeira página o registro. Deixa eu acertar o livro. José Maria Namarocolo, nascido em 1913, batizado no dia 20 de dezembro de 1923. Pais, mães, padrinhos, madrinhas, o ministro da celebração Le Breton, batismo, crisma, casamento e falecimento. Enquanto os cristãos consideraram José Maria Namarocolo como o primeiro cristão, alunos, professores e trabalhadores em geral da missão católica de Santa Maria, consideraram ainda como o primeiro aluno da mesma. E desta missão de Namuno também saíram os primeiros catequistas para a missão católica de Nangololo, em Muidumbe, província de Cabo Delgado. Esta segunda missão foi fundada no dia 24 de novembro de 1924, 2 anos depois. No ano de 1933, houve o incêndio da casa que os missionários ocuparam como residência e da escola da missão, que era dirigida pelas irmãs da Consolata. Em consequência, perdeu-se parte da história. O livro de registro dos batismos salvou-se por pouco, e ainda podemos ver nele as marcas do fogo, que é o que nós podemos ver. Então, as marcas ainda que este livro carrega, as marcas então do fogo que aconteceu naquele ano. O livro de registro, então, como foi mencionado, salvou-se por pouco e ainda podemos ver as marcas do fogo. Segundo o missionário da época, Joaquim Marques de Oliveira, nos relata que também restaram alguns apontamentos de um caderno que não se queimou. Uma primeira constatação do trabalho missionário deste primeiro tempo foi o esforço de inculturação feito pelos missionários e missionárias. Pode-se observar isso na aprendizagem da língua, no trabalho das machambas para a autossustentabilidade, na adaptação à alimentação, nas construções da missão com material local, no trabalho conjunto com a população. Na data de 7 de agosto de 1942, a missão Santa Maria de Namuno foi visitada pela primeira vez por um bispo, o bispo diocesano de Nampula, Dom Teófilo José Pereira de Andrade. O bispo pede a tão desejada paz às nações por se tratar da Segunda Guerra Mundial. A atual igreja, esta que nós estamos vendo neste momento, foi inaugurada no ano de 1952. Contam os mais antigos que um trabalhador local de Narrapa, de nome Lucas, teria caído do telhado e, estando quase morto, o padre com os demais trabalhadores fizeram as orações do momento e no dia seguinte o mesmo trabalhador subiu no telhado e continuou o seu trabalho. O bispo da época, Manuel de Medeiros Guerreiro, vindo de Nampula, no dia 31 de agosto de 52, no final da sua visita, assim escreve: neste ano foi construída a nova igreja, que é atual sob a coordenação do Padre Superior da Missão, Padre Pedro Inem, e cooperação dos demais padres monfortinos e irmãs da Consolata. Deus abençoou estas sementes de evangelização de tal modo que houve um crescimento das comunidades e no ano de 57 já existiam as condições para a formação de uma igreja local. Criou-se assim a Diocese de Pemba, que na época chamava-se de Porto Amélia, sob a proteção de São Paulo.
desmembrando-se da Arquidiocese de Nampula. Na década de 50 e 60 houve um grande florescimento da fé nesta missão. No livro das visitas pastorais dos bispos, lê-se: no dia 8 de setembro de 1957, o primeiro bispo de Porto Amélia, hoje Pemba, Dom José dos Santos Garcia, fez a sua primeira visita pastoral e assim escreveu: comungaram na missa da confirmação quase 1000 cristãos e houve 411 crismas. No início, até a década de 60, toda e qualquer celebração religiosa só acontecia na sede da missão, na igreja matriz. Aos poucos, os missionários foram junto com o povo construindo capelas nas aldeias e assim facilitando a vida do povo. As primeiras capelas foram em ordem: Chimuíli, Najingueia, Mauruci, Marrocine, Puararani. Como toda história é história de salvação, a nossa missão passou pelo mistério da cruz. Ao viver por muitos anos, 1964 a 1974, a Guerra da Libertação Nacional. E de 1976 a 1992, a Guerra Civil, que foi causa de muito sofrimento, fome, nudez, expulsão dos missionários e missionárias, destruição das estruturas das missões, violências físicas e psicológicas, perseguição contra os cristãos e cristãs, aprisionamentos e mortes de missionários, enfim, fez sofrer todo o povo de Deus e toda a sociedade. Esta igreja da Missão Santa Maria não ficou imune a tudo isso. Por 4 anos ficou fechada devido às proibições e passou a ser espaço de cultura, com danças e teatro, depósito de mandioca seca. Neste período, os cristãos que ficaram firmes na sua fé, liderados pelo seu grande missionário, José Maria Namarocolo, passaram a rezar numa capela construída fora da aldeia de Narrapa. Durante a Guerra Civil, vieram os padres diocesanos morar e trabalhar em Namuno. E com eles também tivemos a multiplicação de mais de uma centena de comunidades. Alguns anos após a Guerra Civil, vieram de Ruanda as nossas irmãs discípulas de Jesus Eucarístico. E em 2016, os padres palutinos. Hoje temos a alegria, apesar da pandemia da Covid-19, ver a nossa igreja restaurada e bonita. Isto se deve ao grande esforço de Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo anterior. E temos também a alegria de ver a nossa paróquia de Santa Maria, Mãe de Deus, com 160 comunidades. Deus seja eternamente louvado pelo trabalho incansável de tantos bispos, missionários, missionárias, zonais, animadores, catequistas e cristãos no geral, pelo testemunho de fé e de amor a Deus e aos irmãos. E por hoje estarmos aqui, com a presença do nosso bispo administrador apostólico, Dom Antônio Juliace Ferreira Sandramo, celebrando a abertura do centenário da nossa missão Santa Maria de Namuno. Para celebrarmos dignamente os mistérios de Deus neste dia santo, em que celebramos a solenidade da Assunção da Virgem Maria, reconheçamos que somos pecadores e confessemos os nossos pecados. Ina la pai tambi jaka sonde
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e onipotente, que elevastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, concedei-nos a graça de aspirar por sempre as coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse. O templo de Deus abriu-se no céu e a arca da aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso. Uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto,
onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. A vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Ao vosso encontro vem filhas de rei. À vossa direita está a rainha, Ornada com ouro de Ofir, ornada com ouro de Ofir. a vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Ouve, minha filha, Vem e prestai atenção. esquece o teu povo E a casa de teu pai. a vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Da tua beleza se enamora o rei. Ele é o teu Senhor. Presta-lhe homenagem. Presta-lhe homenagem. A vossa direita, Senhor, está a rainha Do céu. cheia de alegria e entusiasmo. Entrará no palácio do rei. Entrará no palácio do rei. Entrará no palácio do rei. A vossa direita, Senhor, está a rainha do céu.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque é do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus colocou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que ele tudo lhe está submetido, é claro que se exceptua aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez de mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Queridos sacerdotes, missionários palutinos, queridas irmãs, discípulas de Jesus Eucarístico, amado povo de Deus que acompanhais a esta celebração através do Facebook da Diocese de Pemba, através da Rádio Diocesana Sem Fronteira e também através da Rádio Comunitária de Namuno. A Santa Maria de Namuno interceda pelas vossas intenções e o Senhor vos conceda a paz. Se fosse em tempo normal, a celebração de hoje, aqui na sede paroquial de Namuno, da Santa Maria de Namuno, estaria repleta de fiéis e de convidados, porque hoje abrimos solenemente o jubileu dos 100 anos desta paróquia, sempre conhecida por Missão Santa Maria de Namuno. Não se pode adiar algo que é histórico. Apenas inscrevemos as características desta celebração na mesma história. Abrimos o jubileu em tempo de Covid, mas se estamos dentro das restrições sociais e também celebrativas, a nossa fé não tem restrição, a oração não tem restrição. Se o povo de Deus ficou impedido de vir até este templo, permaneça a grandeza da comunhão pela oração com todos os fiéis desta paróquia de Santa Maria de Namuno e também de toda a Diocese de Pemba e de todos os outros que nos escutam e nos acompanham pelo mundo. Relata a história, como nós ouvimos no início desta celebração eucarística, que os missionários monfortinos
franceses vindo de Nyasalandia em 1922, já exaustos da caminhada, sem conseguir caminhar mais, e tendo encontrado uma povoação e também um rio e as circunstâncias da sua própria viagem, tudo isso ditou para a escolha deste lugar para erigir efetivamente, no dia 22 de maio de 1922, uma missão, a que se deu o nome de Missão Santa Maria. Este feito pertence à graça de Deus, que hoje nós contemplamos e acreditamos que foi o amor de Deus que fez que os missionários chegassem até aqui para trazer a boa nova, para trazer a salvação para as terras de Cabo Delgado. Depois dos padres monfortinos terem regido esta missão e terem trabalhado nesta missão por muitos anos, com vários outros missionários e sacerdotes da mesma congregação que passaram por aqui, depois de terem passado os padres diocesanos da Diocese de Pemba, como nós escutamos na resenha histórica que foi lida no início desta Eucaristia, agora esta missão está confiada aos missionários palutinos e à congregação das Irmãs Discípulas de Jesus Eucarístico, de quem agradecemos a continuidade dos trabalhos missionários. 100 anos é a idade da paróquia de Santa Maria, e não desta igreja concretamente, não deste templo, mas da paróquia em si. É 100 anos de evangelização, é 100 anos de presença do Evangelho, de presença da Boa Nova, aqui em Namuno, mas também 100 anos da entrada do Evangelho, assim numa evangelização sistemática e continuada nas terras de Cabo Delgado. Encerraremos o jubileu centenário em maio do próximo ano, ano 2022. Esperamos que a graça de Deus nos assista para que o encerramento do jubileu não seja tão despojado como celebramos esta abertura com maior humildade e despojamento. Historicamente, esta paróquia tem celebrado a festa paroquial na Assunção da Virgem Santa Maria, que é celebrada em todo o mundo católico no dia 15 de agosto. Por isso, fazemos a abertura oficial nesta solenidade da Assunção da Virgem Maria. Finda a sua missão na terra, a Imaculada Mãe de Deus, Santa Maria, foi elevada em corpo e alma à glória do céu. É a solenidade que hoje celebramos e que todos os católicos celebram no mundo inteiro hoje, neste domingo 15 de agosto. É uma solenidade muito especial, porque confere de sentido e autenticidade todas as outras comemorações, festas e solenidades marianas. A leitura do apóstolo São Paulo aos Coríntios diz-nos que Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Assim também em Cristo serão todos restituídos à vida, todos os que acreditam em Cristo e caminham com Cristo. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo. Nós acreditamos nisso. Maria é aquela mulher agraciada por Deus para portar no seu ventre o Filho de Deus que se fez carne. Não podia ela ter o outro prêmio da sua santidade
e entrega total a Deus, senão de participar plenamente na vitória da ressurreição inaugurada pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus não quis que conhecesse a corrupção do túmulo aquela que gerou o Senhor da vida. A assunção da Virgem Mãe de Jesus confere de forma inabalável e definitiva de autenticidade aos atributos e às qualidades da Santa Maria, que com nossa fé podemos apreciar e seguir, para merecermos o mesmo destino de preservar a nossa vida até participarmos na glória de Deus. A vida da Virgem Maria é cheia de beleza, de uma inteira doação, de tantos traços lindos, de tantas virtudes, de tantos acontecimentos de fé. O ano jubilar será também nesta paróquia e nesta igreja de Santa Maria de Namuno oportunidade para contemplar esta beleza da Virgem Maria e também, como ela, desejar estar do lado de Deus. Quem por Maria caminhar para Jesus não se vai confundir no caminho, nem se vai perder na sua caminhada. Vai chegar até a salvação prometida por Cristo, porque assim Maria aponta para o seu Filho, Jesus Cristo. Maria nos aponta sempre para a cruz da paixão e também nos aponta para a ressurreição e nos aponta, portanto, para o amor de Deus. Quem com Maria caminhar não tem como se perder, porque Maria sempre nos faz chegar até ao seu Filho. E Cristo salva os que o pertencem. Caminhando com Maria é mais fácil vencer, por Cristo, com Cristo e em Cristo, os pequenos e grandes dragões. Escutamos na primeira leitura de hoje do Apocalipse esta grande guerra do dragão que quer acabar com o projeto de Deus. Mas há a vitória vem de Deus. A vitória é favorecida por Deus. Maria é uma mulher vitoriosa. Maria é aquela que vence e faz presente o Filho de Deus neste mundo. Nós podemos participar da mesma vitória se nós realmente caminharmos com Cristo. Foi Deus que deu a Santa Maria a vitória contra o mal. Copiando Santa Maria, como ela viveu a sua fé, como ela se entregou a Deus, nós também somos capazes de vencer os dragões do nosso tempo. Todo cristão será capaz de vencer firmemente os dragões do nosso tempo, porque estará ao lado de Deus. E os dragões do nosso tempo são bastantes e são muitos. Alguns deles difíceis, parecem difíceis, mas com Deus nada há de dificuldade. Podemos vencer o dragão do vício, o dragão do ódio, o dragão da vingança, o dragão do ciúme, o dragão da ganância, da infidelidade, da corrupção que graça a nossa sociedade, enfim, daquilo que retira a santidade na vida do homem. Este ano do jubileu desta paróquia é uma oportunidade para visitar esta paróquia em grupos ou individualmente e neste templo pronunciar a sua oração e pedir para que Deus lhe ajude a superar as suas dificuldades. O ano jubilar é o ano de ação de graças, é o ano que Deus cumula de bens, de benefícios maiores a todos aqueles que participam nele, em verdade e em espírito. Portanto, iniciamos o ano da graça, o jubileu centenário desta paróquia, nesta solenidade da Assunção da Virgem Maria,
para pedir a intercessão dela, nossa mãe, junto de Deus, para que nos conceda o favor das suas graças para o crescimento da ação evangelizadora na nossa Diocese de Pemba, agora também limitada pela pandemia e pelos ataques, em favor do crescimento desta missão e de superação de tantas dificuldades que atualmente possui para fazer perene a Igreja de Cristo, em favor da fé do povo de Namuno, com suas tantas comunidades também aglomeradas em zonas pastorais. O que significam 100 anos de uma paróquia e de evangelização do povo de Cabo Delegado? O que isto significa? Significa que é momento de levantar e partir. Como escutamos no Evangelho de hoje, Maria levantou e partiu apressadamente para uma missão de transmitir com seu testemunho as maravilhas que Deus realizou na sua vida à sua prima Isabel. Levantar e partir. Maria levanta-se e parte porque Deus transformou a sua vida por dentro. O seu sim, aquela resposta que ela deu a Deus, o sim grande, trouxe por consequência também portar no seu seio o Filho de Deus. É tudo novo para Maria, é tudo muito forte para esta mulher, mas ela há de viver esta realidade com alegria, mas também há de compartilhar, há de transmitir aos próximos, aos seus mais próximos. Por isso ela parte para partilhar a sua alegria de ter Jesus no seu seio. E esta festa é grande. Não só Maria e Isabel se alegram neste grande encontro de duas mulheres de fé, mas também os seus filhos que estão lá dentro, enviados por Deus. João Batista, como aquele que vem anunciar a chegada de Jesus. Outro, Jesus, o Filho de Deus. Também celebram este tempo novo, o tempo das maravilhas, o tempo da salvação. É uma grande liturgia que está a acontecer neste encontro de duas mulheres que celebram a sua fé autêntica em Deus. O cristianismo nunca será um dado adquirido. É uma ilusão pensar que, uma vez batizado, uma vez tendo 100 anos, tudo está ali. Não. O cristianismo é algo que se adquire e se celebra continuamente. Daí a necessidade de renovação permanente na fé. Cada tempo tem suas exigências, cada tempo tem suas necessidades de evangelização, de contextualização da mensagem evangélica, de fazer presente e viva a fé de Deus nos homens. Estes 100 anos significam apenas a necessidade de fazer com que o povo de Deus agradeça a Deus, mas ao mesmo tempo se comprometa com a sua fé, fazendo presente o seu testemunho, não só aqui em Namuno, diante de outros irmãos, mas também testemunhar esta fé que receberam de grandes missionários, de grandes e sacrificados missionários em toda a Diocese de Cabo Delgado. Pedimos, por isso, a todos os cristãos de Namuno para que tirem proveito deste ano. Seja também este período, este tempo do jubileu paroquial, um período de aprofundamento da missão e do compromisso da sua fé diante de Deus. Sejam todos os fiéis desta paróquia convocados a um movimento de renovação espiritual e também de renovação do seu compromisso. É preciso olhar o novo. Ser igreja não é como fomos, mas o que nós devemos ser hoje, o que devemos ser também amanhã. Cristo olha para hoje, a salvação está hoje, está também amanhã, está no futuro. A salvação não está na história. A história é boa porque nos faz compreender de que nós somos herdeiros de uma promessa de fé
somos herdeiros de uma riqueza tão grande. Deus nos amou através desta história, mas o compromisso cristão é vivido hoje. Daí o grande desafio missionário, tanto para os padres que estão nesta paróquia, como também para as irmãs. Há um desafio: estar numa paróquia que tem 100 anos, tem o peso da sua história, mas também tem o convite de fazer essa história sempre nova, para fazer com que a fé se renove neste lugar. Este desafio é grande. Neste período jubilar, nós queremos rezar por vós, os missionários deste lugar, os padres palotinos, e também vós, as irmãs que aqui vos encontrais. Nesta abertura do jubileu, fazemos também memória e agradecimentos a todos os missionários adjuntos e locais que no decorrer destes 100 anos dedicaram suas vidas em favor desta missão. Aqueles que já partiram, que Deus lhes conceda as graças de contemplar a sua glória. Aqueles outros diocesanos e atuais missionários que ainda estão aqui, continuem a sentir a graça de Deus. Parabéns aos animadores, catequistas, aos padres palotinos, às irmãs discípulas que atualmente animam esta paróquia. Seja este jubileu de muitas graças de Deus para todos os fiéis do norte e do sul, do leste e do oeste, que visitarem esta paróquia e esta igreja, rezarem nela, nesta igreja, por intercessão da Santa Maria e pronunciarem igualmente a oração jubilar. Pela e para a graça de Deus, o jubileu dos 100 anos da paróquia de Santa Maria de Namuno está aberto. Amém. Creio que eu sou Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, nascido do céu, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, neste dia em que a Igreja se alegra com o triunfo da Santa Maria, neste dia que abrimos o jubileu desta paróquia, chegue até Deus, por intercessão da Virgem cheia de graça, a nossa oração.
e digamos com alegria: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pelo jubileu aberto hoje, através desta celebração, para que os fiéis desta paróquia de Santa Maria e todos os cristãos da Diocese de Tenda e outros que já passaram por este lugar e encontraram Deus neste lugar, para que todos eles sejam congregados no louvor a Deus e que também sejam convidados a participar deste jubileu através da sua fé e que todos encontrem em Deus graças especiais por este tempo, por intercessão da Santa Maria. Rezemos ao Senhor. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Oremos por todos os nossos animadores, sonais, animadores da comunidade, catequistas, ministros extraordinários da comunhão eucarística, ministros da palavra, da esperança, todos os fiéis das diversas comunidades desta paróquia e também de toda a diocese, para que continuem, através da intercessão, da proteção de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, firmes na sua caminhada, na sua fé. Oremos por nós. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Oremos também por todos os missionários, leigos que já faleceram, que foram a semente sepultada na terra, que produziu muitos frutos. Que o Senhor esteja junto consigo, que também essas pessoas intercedam por todos nós, que aqui ainda estamos a peregrinar, a continuar a cultivar esta semente, para que continue a produzir muitos frutos. Oremos a Deus. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos esta nossa oração, renunciada com simplicidade, mas honesta porque cheia de fé. Acolhei também a oração de todos os vossos fiéis, hoje na nossa diocese e no mundo inteiro, nos apresentam suas súplicas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Cada vez que eu vejo
sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, elevada ao céu, fazei que os nossos corações, inflamados na caridade, se dirijam continuamente para vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é sinal de consolação e esperança para o povo peregrino. Vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou e deu à luz o amor da vida, o autor da vida, vosso Filho feito homem. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida ao mundo e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja.
Ao celebrarmos o dia em que Santa Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão ao céu, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, bem-aventurados apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo, administrador apostólico Dom Juliace, aqui presente, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. E lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos
ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com fé e alegria a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz. Dai a paz especialmente à nossa província de Cabo Delgado e ao nosso país, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos na paz, no amor de Cristo. Paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo Santo, Cristo nos corta.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da vida eterna, concedei-nos por intercessão da Virgem Santa Maria, elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que nos convoca na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de pelos padres
assolado pelo terrorismo, Covid-19, fome, pobreza e miséria. E que o Espírito Santo nos preserve na fé, no amor, na esperança, no perdão e na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora cantamos o hino. A bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, vos abençoe com todas as bênçãos celestes e vos conserve puros e santos na sua presença. Derrame sobre vós as riquezas da sua glória, vos instrua com a palavra da verdade, vos ilumine com o evangelho da salvação e vos fortaleça
Santo possam vencer as sugestões do mal e saborear as alegrias do vosso amor. Amém. Fazei sentir, Senhor, aos vossos filhos os salutares efeitos da vossa bênção divina, de modo que, orientando os seus corações para o alimento espiritual, sejam fortalecidos pelo vosso amor na prática das boas obras. Amém.